Fala família Caipora, vou trazer para vocês 15 palpites para esta terça-feira, dia 14 de janeiro. Esses palpites separamos com uma análise bem minuciosa e eu acredito que teremos uma festa de greens para esta terça-feira. São muitos jogos bons, então vamos acompanhar os nossos palpites e também no final teremos o nosso bilhete Caipora, beleza? E agora vamos aqui com os resultados dos nossos palpites dos dias 12 e 13 de janeiro. No dia 12, nós separamos 15 palpites e tivemos 12 greens com apenas 3 heads, tá? Foram 80% de taxa de acertos no dia 12 de janeiro. E já para o dia 13, nós tivemos aqui 10 palpites separados, temos 8 greens até o momento e apenas um head, tá? Que infelizmente o Eibar venceu o Eldense e marcou o gol no último segundo do jogo, beleza? Temos ainda uma partida do Confiança com o Guarani que está acontecendo no momento da gravação deste vídeo. Porém, o Confiança já estava vencendo a partida por 2-0. Então, está encaminhada a partida, beleza, galera? Então, estes são os nossos resultados que tivemos nos dias 12 e 13 de janeiro. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de meter o dedo no like aí e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, beleza, galera? E ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diariamente, fechou? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 14 de janeiro. Bora pra intro! Bora lá, pessoal, começar com esta partida aqui na Austrália, que começa às 7h45 da manhã. O Perth Glory contra o Western Sydney Wanderers e essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Temos aqui o Western com 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Perth Glory tem 28%. Jogando em casa, o Perth Glory tem apenas 22% de aproveitamento e como visitante, o Western Sydney Wanderers tem 67%. E verificando no histórico, nós temos 14 vitórias para cada lado e 8 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Perth Glory vem sem empates a 5 jogos e o Western Sydney vem a 10 jogos marcando gols. Jogando em casa, o Perth Glory também vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E como visitante, o Western vem marcando gols a 10 jogos. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas que elas disputaram, tá? Verificando aqui também, nós temos umas partidas com gols no primeiro tempo na casa do Perth Glory, tá? Temos partidas que ocorreram gols no primeiro tempo na maioria delas. Verificando aqui, nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. Dando uma olhada aqui, nós temos over 2,5 gols na maioria das partidas e o ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 partidas do Western. Verificando a tabela, nós temos o Western em 8º colocado e o Perth Glory é 12º. São 26 gols marcados em 11 jogos do Western e o Perth Glory marcou apenas 8 gols nos últimos 13 jogos, tá? Sofreu 33 gols. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de over 2,5 e ambas marcam nessa partida, beleza? A próxima partida é o Como contra o Milan na Série A da Itália. E essa partida separamos com vitória ou empate para fora. A probabilidade de vitória para o Milan é de 49%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Como tem 44%. Jogando em casa, o Como tem 61% de aproveitamento e o Milan fora de casa tem 72%. No histórico, são duas partidas disputadas desde 2002 e temos aqui uma média de gols de 2,5 gols. Em séries, o Milan vem marcando gols a 5 jogos e jogando em casa não temos séries para o Como. Como visitante, o Milan vem vencendo a 3 partidas. Verificando nos últimos encontros, temos aqui vitória do Milan nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Milan venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Como ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Temos over 1,5 gols na maioria das partidas, tá? E verificando aqui na tabela, o Milan é o 8º colocado e o Como é o 15º. São 27 gols marcados e 18 sofridos para o Milan em 18 partidas e o Como em 19 partidas marcou 21 gols e sofreu 31. Então, para essa partida, separamos vitória ou empate para fora
com probabilidade de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Holstein Kiel contra o Borussia Dortmund. E essa partida na Bundesliga da Alemanha nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Dortmund é de 64% e ele joga fora de casa. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Holstein Kiel tem 33%. Jogando em casa, o Holstein Kiel tem 28% de aproveitamento e o Dortmund tem apenas 28% como visitante. Verificando no histórico, são 3 partidas com 3 vitórias do Dortmund desde 2006 e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Dortmund vem marcando gols há 10 jogos e o Holstein Kiel vem sofrendo há 8. Jogando em casa, o Holstein Kiel não empata há 5 partidas e como visitante o Dortmund não tem séries. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos aqui o over 2,5 gols em 3 partidas que disputaram e o Dortmund venceu todas elas. Over meio gol no primeiro tempo nas 3 partidas disputadas. Na casa do Holstein Kiel, temos o over gol no primeiro tempo na única partida que disputaram. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Over 2,5 gols na maioria das partidas e o ambas marcam, não temos em uma partida só do Holstein Kiel contra o RB Leipzig. Verificando aqui na tabela, nós temos o Dortmund em 8º colocado e o Kiel é o 17º, tá? Temos 30 gols marcados e 25 sofridos para o Dortmund em 16 jogos e o Kiel, ele marcou apenas 21 gols e sofreu 41 nos últimos 16 jogos. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 nesta partida. Prestem bem atenção que também temos probabilidade de vitória e empate para fora, beleza? A próxima partida é o Alkmaar contra o Ajax. E essa partida na Copa da Holanda nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para esta partida, 37% para cada equipe. Temos aqui 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Alkmaar e o Ajax tem 67%. Jogando em casa, o Alkmaar tem 67% e o Ajax como visitante também tem 67%. No histórico, são 34 vitórias do Ajax, 14 empates e 17 do Alkmaar. Esse histórico é desde 96. Temos a média de gols de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos seus últimos jogos. Jogando em casa, o Alkmaar vem vencendo há 4 jogos e como visitante o Ajax não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, o ambas marcam em 4 delas e o over 2,5 gols nós temos também em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida que o Alkmaar venceu por 1-0, o Twente. O ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 partidas do Alkmaar e do Ajax o ambas marcam nós temos em 3 das últimas 6. Over 2,5 também na maioria das partidas. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 nesta partida. Fechou? Próxima partida, o Bayer Leverkusen contra o mais 0,5. E essa partida na Bundesliga da Alemanha nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leverkusen é de 71%. Ele tem 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto mais tem 72%. Jogando em casa, o Leverkusen tem 94% e o mais como visitante tem 67%. No histórico, são 20 vitórias do Leverkusen, 5 empates e 12 do mais. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Leverkusen vem vencendo, enquanto o mais também vem vencendo nos últimos 3 jogos. Verificando em casa, o Leverkusen também vem vencendo e como visitante o mais não tem séries. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, o ambas marcam em 3 delas, e temos o over 2,5 em 5 das últimas 6. Verificando na casa do Leverkusen, ele venceu e empatou as últimas 6 partidas, temos over 2,5 gols em 3 delas, ambas marcam também em 3 delas, e o over 1,5 também se mantém em 3 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas em uma partida do Leverkusen que ele venceu a Inter por 1-0. Temos o ambas marcam em 3 partidas do Leverkusen e o over 2,5 gols temos na maioria das partidas das duas equipes. Verificando aqui na tabela, o Leverkusen é o segundo colocado com 40 gols marcados e 23 sofridos em 16 jogos, enquanto mais marcou 30 gols e sofreu 20 nos últimos 16 jogos.
Então, para essa partida, separamos over 2,5 gols com probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e vitória seca para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, o West Ham contra o Fulham na Premier League na Inglaterra. E essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Verificando aqui nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputaram uma contra a outra. E na casa do West Ham também ocorre over 2,5 cartões, tá? E verificando os últimos jogos das duas equipes, nós temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que disputaram as duas equipes, tá? Verificando aqui na disciplina das duas equipes na Premier League, nós temos uma média de acima de 4,5 cartões somando as duas equipes. Enquanto aqui o West Ham sofreu 46 cartões e o Fulham 47 nos últimos jogos da Premier League. Então para essa partida nós separamos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida ainda na Premier League, o Chelsea contra o Bournemouth. E essa partida separamos com vitória ou empate para casa. O Chelsea tem 62% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Bournemouth tem 83%. Jogando em casa, o Chelsea tem 78% de aproveitamento e o Bournemouth como visitante apenas 56%. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Chelsea, 2 empates e 4 do Bournemouth. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, nós temos o Bournemouth sem derrotas há 5 jogos e jogando em casa o Chelsea vem marcando gols há 10. Como visitante, o Bournemouth vem marcando gols há 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Chelsea venceu e empatou as últimas 6 partidas. Temos over 1,5 gols em 4 delas e over 2,5 em 3 delas. Ambas marcam também em 3 delas. Na casa do Chelsea, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam em apenas uma delas. O Chelsea ele venceu 4 das últimas 6, jogando em casa contra o Bournemouth. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, tá? Enquanto o Bournemouth venceu 3 das últimas 6. Temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando aqui na tabela, o Chelsea é o quarto colocado e o Bournemouth chegou a cair para a 7ª colocação e se estabilizou nas últimas 2 rodadas, tá? Temos 39 gols marcados e 24 sofridos para o Chelsea em 20 jogos, enquanto o Bournemouth tem 30 marcados e sofreu 23 nos últimos 20 jogos. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para casa, com probabilidade de ambas marcam e over 1,5 gols nessa partida, fechou? A próxima partida é o Brentford contra o Manchester City na Premier League da Inglaterra. E essa partida nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. O City tem 59% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 28%. Jogando em casa, o Brentford tem 67% e o City tem apenas 17% nos últimos 9 jogos de aproveitamento. No histórico, são 5 vitórias do City e 2 do Brentford. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o City vem vencendo a 3 jogos e jogando em casa, o Brentford vem perdendo a 3. Como visitante, o City não tem séries. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o City temos aqui o over gol no primeiro tempo na maioria dos jogos que disputaram. O City ele venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas contra o Brentford. Jogando na casa do Brentford, também ocorre gol no primeiro tempo e o City venceu 2 das últimas 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols na maioria das partidas, com gol no primeiro tempo também, em quase todas elas, tá? Verificando na tabela, o City é o 6º colocado e o Brentford é o 11º. Temos 36 gols marcados do City e 27 sofridos em 20 jogos. E o Brentford tem 38 gols marcados e 35 sofridos em 20 jogos. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 nesta partida. Fechou? A próxima partida é o Atalanta contra a Juventus na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. O Atalanta tem 47% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. A Juventus tem 61%. Jogando em casa, a Atalanta tem 83% e como visitante, a Juventus tem 67%. No histórico, são 5 vitórias do Atalanta, 17 empates e 36 vitórias da Juventus. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Juventus vem a 9 jogos marcando gols e jogando em casa, o Atalanta vem a 7 marcando gols. Como visitante, a Juventus vem sem derrotas há 5 jogos.
Últimos encontros das duas equipes, o Atalanta empatou 4 das últimas 6 partidas com a Juventus e jogando em casa, venceu e empatou 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Atalanta venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas e a Juventus, ela venceu apenas 2 das últimas 6. Temos over 1,5 gols na maioria dessas partidas e ambas marcam também. Verificando na tabela, o Atalanta caiu para a terceira colocação na última rodada. Tem 43 gols marcados e 20 sofridos em 19 jogos e a Juventus marcou 31 e sofreu 16 nos últimos 19 jogos. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para casa, com probabilidade de ambas marcam e over 1,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida, o Dundee contra o Celtic na Premiership da Escócia. E essa partida separamos com vitória seca para fora. O Celtic tem 78% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 44%. Verificando em casa, o Dundee tem 39% de aproveitamento e o Celtic como visitante 72%. Verificando no histórico, o Celtic tem 47 vitórias nos últimos jogos e 8 empates e uma vitória do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Dundee vem sofrendo gols a 10 jogos e o Celtic vem vencendo a 3 partidas. Jogando em casa, o Dundee também vem sofrendo gols a 10 jogos, e como visitante o Celtic não tem séries. Nos últimos encontros, nós temos vitória do Celtic nas últimas 6 partidas, over 1,5 gols em todas elas, e o ambas marcam nós temos em apenas 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Dundee, o Celtic venceu também todas as partidas, e ambas marcam temos em apenas 2 delas, e o over 2,5 em 4 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Celtic venceu 5 das últimas 6 partidas. Temos aqui o ambas marcam em apenas uma delas e o over 2,5 gols nós temos em 5 delas, beleza? Verificando aqui do Dundee, nós temos o ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também, e o over 2,5 em 5 das últimas 6 partidas. O Dundee venceu apenas 2 partidas das últimas 6 e em casa ele não está vencendo. Na tabela, o Celtic é o primeiro colocado desde o início do campeonato. Tem 61 gols marcados e apenas 8 sofridos nos últimos 22 jogos, enquanto o Dundee marcou apenas 34 gols e sofreu 38 nos últimos 22 jogos. Então, para essa partida, separamos vitória seca para casa, com probabilidade de over meio gol no primeiro tempo, ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, fechou? Próxima partida, o PSV Eindhoven contra o Excelsior Rotterdam. E essa partida na Copa da Holanda nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o PSV é de 80%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Excelsior tem 78%. Jogando em casa, o PSV tem 94% de aproveitamento e o Excelsior tem um aproveitamento de 67% como visitante. Verificando no histórico, 22 vitórias do PSV e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Excelsior vem sem derrotas a 5 jogos e jogando em casa, o PSV vem a 10 jogos marcando gols. Como visitante, o Excelsior vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente quando o PSV joga em casa. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de over 1,5 gols, over 2,5 e ambas marcam nessa partida, fechou? Próxima partida, o Nottingham Forest contra o Liverpool. E essa partida na Premier League da Inglaterra separamos com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 59% e ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos, enquanto o Nottingham Forest tem 89%. Jogando em casa, o Notts tem 72% de aproveitamento e como visitante o Liverpool tem 78%. No histórico, são 8 vitórias do Liverpool, 3 empates e 3 do Notts. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Notts Forest vem vencendo a 5 jogos e jogando em casa ele vem vencendo a 4. Como visitante, o Liverpool vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Liverpool venceu 4 das últimas 6 partidas. Temos o over 2,5 em 2 das últimas 6. Verificando aqui, jogando na casa do Notts, nós temos aqui o Liverpool vencendo apenas uma partida de 2. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool ele venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas e o Notts venceu as últimas 6 partidas. Na tabela, nós temos o Liverpool em primeiro colocado e o Notts é o terceiro. 47 gols marcados e 19 sofridos para o Liverpool em 19 jogos.
Já o Notts, em 20 jogos, tem 29 marcados e 19 sofridos. Então, para essa partida, separamos vitória ou empate para fora, com probabilidade de under 3,5 gols e probabilidade de over 2,5 cartões nessa partida, beleza? Próxima partida, o Farense contra o Benfica na Taça de Portugal. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Benfica é de 76% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farense tem 56%. Jogando em casa, o Farense tem 39% de aproveitamento e o Benfica fora de casa 72%. No histórico, 5 vitórias do Benfica e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Benfica venceu empates a 5 jogos e jogando em casa não temos séries para o Farense. Como visitante também não temos séries para o Benfica. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ocorreu ambas marcam em 4 delas. O over 2,5 gols nós temos em 4 das últimas 6 partidas também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Benfica. E verificando aqui, nós temos o over 2,5 em algumas das partidas e o ambas marcam também. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de vitória ou empate para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, o Sport Recife contra o Decisão de Pernambuco. E essa partida no Campeonato Pernambucano eu separei com empate e anula para casa. O Sport tem 55% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Decisão tem 61%. Jogando em casa, o Sport tem 78% e como visitante, o Decisão tem 5 partidas oficiais com 28% de aproveitamento. No histórico, é uma vitória do Sport e um empate, e a média de gols é de 1,5. Em séries, o Sport vem a 10 jogos marcando gols e o Decisão vem a 8 sofrendo gols. Jogando em casa, o Sport vem marcando gols a 9 jogos, e como visitante, o Decisão não tem séries. Nos últimos encontros, nós temos vitória do Sport em uma das últimas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Sport ele venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Decisão ele venceu 2 das últimas 6 também. Mas para essa partida acreditamos que teremos vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Salve galera, este aqui é o nosso Caipora VIP, são por apenas R$ 14,90 por mês e tem 7 dias grátis para vocês testarem, beleza? Caso queira cancelar, nós devolveremos o seu dinheiro se for dentro desses 7 dias, fechou? Então não se esqueçam de entrar em contato pelo link que temos aqui nos comentários para solicitar a sua inscrição no nosso Caipora VIP, fechou? Vamos lá agora para o nosso Bilhete Caipora! E aí galera, o nosso Bilhete Caipora nós separamos com essa tripla com over meio gol no primeiro tempo para o Brentford contra o Manchester City. Celtic para vencer a partida contra o Dundee e over 1,5 gols para o Farense contra o Benfica. Uma odd total de 1,75 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Fui!